A tentativa de qualquer atentado contra o Estado de Direito, ela já em si criminalizada, de modo que já é um crime consumado. Até porque quando se faz o atentado contra o Estado de Direito e ele se consuma, ele já não mais existe. Então é óbvio que o que se pune é a própria tentativa de atentar contra o Estado de Direito. Mas os fatos são extremamente graves, preocupantes. Nós precisamos ter aprendido com isso e acho que devemos reagir judicialmente, devemos reagir legislativamente, fazer as reformas necessárias para que episódios como esse não mais se repitam. Nós tivemos um episódio lamentável de um homem-bomba que poderia ter entrado no Supremo, como entrou na Câmara. E agora, outra informação que ainda está sendo apurada, mas parece com um grau de procedência, que houve um plano efetivamente para assassinar ministros do Supremo. Sim, nós estamos preocupados, tudo sobretudo preocupado. E o Brasil não era assim. Nós fazemos uma reflexão, o que aconteceu para a gente ter esse tipo de atitude, de pessoas pensando em assassinar a gente de uma bomba? Onde foi que nós perdemos a nossa alma afetuosa, alegre e irreverente para essa nova modalidade raivosa, agressiva, perigosa? E nós precisamos botar esse gênio um pouco para cá. E o Bolsonaro deve ser indiciado hoje? Não vou emitir juízo sobre isso. Isso está feito à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República. Não faz sentido algum sequer falar em anistia diante da gravidade do delito e de delitos que estão sendo ainda investigados. Não houve, nesse caso, sequer denúncia por parte do Ministério Público. Olha, eu só julgo na hora que eu tenho que julgar. Então, nesse momento, ainda não está no nem se concluiu a investigação. Eu sou uma pessoa que não gosta de julgar as coisas antes. Vamos esperar os elementos. Ainda tem um depoimento importante. O Celestino vai ouvir um colaborador premiado. Eu só chego a conclusões no final, não no começo. Isso não faz nenhum sentido, porque desde sempre o ministro Moraes tem sido o relator desse processo e por isso passou a ser vítima desses ataques. Seria absurdo afastá-lo por isso, num tribunal de apenas 11 ministros, em que tinha alvo o presidente da República, o vice-presidente da República, outros ministros. Seria muito fácil engendrar o impedimento do tribunal inteiro, dizendo que todos eram alvos de ataques. E muitos de nós, certamente, fomos alvos de ataques. Então não faz nenhum sentido. Na verdade, se trata de uma prova autocriada. Não faz sentido algum essa consideração. Eu estive com o governador de São Paulo, chegou um segurança para mim, eu sou relator, eu conversei com ele, com a procuradora-geral dele, e há um compromisso do Estado de São Paulo na implantação dessas câmeras, e nós monitoramos o que está acontecendo. Eu penso, mas eu precisaria de mais detalhes, que esse episódio específico, com felicidade, de legalidade judicial, não está propriamente associado à questão maior de uso de câmeras. Mas, como aconteceu um episódio, e o Conectas também já tinha peticionado, nós pedimos informações para saber o que o Estado de São Paulo se comprometeu a fazer em termos de adequação das câmeras à decisão do Supremo e a portaria do Ministério da Justiça está sendo feito. É muito importante esse tema. Nós temos no Brasil duas situações que entram em tensão que são muito importantes. De um lado, o crime organizado, que é um problema hoje, que tem estado apagado na sociedade, precisa ser enfrentado. E, do outro lado, a letalidade policial, sobretudo a letalidade que afeta pessoas inocentes, ainda que em comunidades pobres, como acontece no Rio. O Rio tem muita visibilidade, mas acontecem muitas coisas difíceis aqui em São Paulo também. De modo que o poder público, as políticas públicas, têm que ser capazes de equilibrar um enfrentamento sério e determinado ao crime organizado. Agora, a ideia de que você enfrenta um crime organizado matando gente é mentira. Você enfrenta com inteligência, com outro tipo de políticas, e claro que com algum grau de enfrentamento. Matar gente não é política pública. Coisas estranhas ocorreram e todos vocês sabem. Por exemplo, aqueles assentamentos nos quartéis.
eu tenho cansado de repetir isso. Não se faz ou não se exerce liberdade de reunião em frente a quartel, como não se faz ou não se exerce liberdade de reunião em frente a hospitais, por razões diversas, mas não se faz, não se exerce essa liberdade de reunião. Não obstante, isso foi largamente tolerado e, como sabem, o 8 de janeiro, em Brasília, partiu dos quartéis. Então, nós desconfiávamos, obviamente, que havia coisas anormais quando se tolerou. Não, são pessoas que pertencem às Forças Armadas, eles não estavam representando os militares, né? Estavam com seus CPFs, isso foi iniciativa de cada um. E eu desejo que tudo seja apurado, que os culpados sejam verdadeiramente julgados pela Justiça. Quem trata disso é o STF e a Polícia Federal, né? O Ministério da Justiça. Nós só sabemos quando o fato é consumado, quando o processo é concluído. Eu desejo, e as forças todas desejam, que verdadeiramente quem mancha o nome das Forças Armadas, se verdadeiramente for culpado, que seja punido. Nós vamos contribuir exatamente com o que o ministro Haddad pediu que nós contribuíssemos. Significa dizer que nós estamos dando um exemplo, um sacrifício, para que nós possamos resolver o problema do país que interessa a todos. Bolsonaro vai ser preso. Ele chefiou uma organização criminosa que tentou dar um golpe de Estado e interromper a democracia em nosso país. Hoje ele foi indiciado pela Polícia Federal. Eu lembro bem do nosso trabalho na CPMI do 8 de janeiro, daquela tentativa de golpe. As provas são contundentes e consistentes. Bolsonaro sabia, Bolsonaro participava, Bolsonaro não aceitou o resultado das urnas e a vontade da maioria da população. E à medida que as investigações vão caminhando, detalhes cada vez mais assustadores vão aparecendo, como, por exemplo, o plano para matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Eles tentaram de tudo e Bolsonaro precisa sim ser responsabilizado. Isso não tem a ver com vingança, tem a ver com justiça e defesa da democracia. Quanto sangue foi derramado no enfrentamento à ditadura militar, quanto sangue foi derramado para redemocratizar o nosso país, e ainda temos uma democracia muito frágil. Anistiar Bolsonaro, esses generais e esses golpistas, não é uma possibilidade. Não podemos passar pano diante do golpismo, do autoritarismo, da glorificação da tortura, da violência. Nós não podemos normalizar a extrema-direita. Ela é tóxica, ela é violenta, ela é anti-pluralidade, ela é antidemocrática. Olha, está avançando a luta por democracia que honra a luta de tantas pessoas neste país. Por um Brasil de justiça, de pluralidade de ideias, de convívio respeitoso nas diferenças. Por esse país de justiça, liberdade e democracia, precisamos responsabilizar os golpistas intolerantes, autoritários. Precisamos que Bolsonaro seja devidamente preso. Essa é a nossa defesa, tem consistência e contundência para isso. Bora pra cima, fraterno abraço. Olá, pessoal. Finalmente saiu a lista do Supremo, em cima do trabalho da PF, indiciando 37 personalidades que trabalham há quase 5 anos pela volta da ditadura militar no nosso país, com várias tentativas de abolir o Estado de Direito, organização criminosa que eles formaram e golpe de Estado. Começa pelo gangster Bolsonaro, genocida, golpista. Ele está indiciado e nós esperamos que o mais rápido possível o Gonê ofereça a denúncia e o STF julgue Bolsonaro e ele vá para a cadeia. É a única forma de pacificar esse país. Mas todos os seus sequazes, a sua corja, os sicários que colaboraram com ele, General Braga Neto, entende? Bandido, entende? Golpista, que capitaneou inclusive a tentativa de assassinato junto com o general Mário Fernandes, entende? De Lula, de Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. Eles já estão indiciados aqui. Então, nós temos desde o general Paulo Sérgio, que queria melar as urnas, o Heleno, que é um golpista
de 3 vezes, 64 de 77, e o rei da conspiração. Ele precisa ir para a cadeia. Este cara é perigoso também. Cadeia neles, entende? E todos que participaram, o Anderson Torres, vários, Estevão Cols, Teófilo Gaspar, general perigoso também na conspiração do 8 de janeiro. Ele esteve à frente de todas essas questões e precisam ser imediatamente. O general, o coronel Mauro Cid é aquele que sabe tudo. Ele estava todo dia, toda hora, toda noite com o Bolsonaro. Então ele é daí que saiu a maior fonte para mostrar quem é a organização criminosa. Ele também tem que pagar longamente com cadeia, inclusive porque ele mentiu para a Polícia Federal e deve ser preso imediatamente. Mais do que isso, nós temos civis aqui, e eu quero citar a Jovem Pan, entende? Que foi um antro de golpistas, de conspiradores. Está indiciado Paulo Figueiredo Neto, de general ditador da ditadura, mora, foge nos Estados Unidos, picareta, entende? Medroso, entende? Este também está. Valdemar Costa Neto, dirigente do PL, já corrupto, condenado pelo mensalão. Tudo isso aqui é o seguinte, é um oportunista político que apoia golpistas hoje, está lá indiciado também. E todos os kid pretos que tentaram o assassinato de Lula, de Xandão particularmente, entende? Do Alckmin também. Ou seja, os tenentes-coronéis que formavam a cúpula disso. Nós sabemos que tem centenas de outros que estão implicados. Desde a vacina, das joias, mas principalmente, inclusive do genocídio pela Covid, todos esses deverão ser punidos. Mas o principal aqui agora é o golpe de Estado, é a tentativa da volta da ditadura. Queremos, então, estimular, primeiro, cumprimentar o trabalho da Polícia Federal. Segundo, e dizer ao Procurador-Geral, Paulo Gonet, que trabalhe incessantemente, rapidamente, para que a denúncia seja oferecida ao Supremo e que o Supremo se dedique à questão central que quer pacificar o país. Não haverá paz no nosso país com esta gangue, com esses pústulas soltos, entende? Muitos, inclusive, parlamentares golpistas que não estão sendo citados aqui, e vários outros. Veja, e a limpeza que precisa ser feita das Forças Armadas, não só no Exército. Almir Garnier também está aqui, almirante que patrocinou o golpe de Estado. Todos eles precisam fazer uma depuração nas Forças Armadas sem dó nem piedade. Por isso, nesse momento, nós dizemos ao povo brasileiro, democracia sim, ditadura nunca mais. É preciso que o Estado brasileiro responda a esses criminosos e que Bolsonaro, o chefe deles, para a alegria do povo brasileiro, a gente veja ele entrando na cadeia, na papuda, o mais rápido possível. Eu acho que os 37 nomes hoje apresentados, indiciados, desses 11 estavam e constam, na verdade, do relatório da CPI do 8 de janeiro, o que nos evidencia de forma muito clara de que a comissão ela estava no caminho certo, ela foi certeira, ela realmente caminhou naquilo que deveria caminhar, tanto que nós temos hoje esse resultado por parte da PF com os indiciamentos. Como nós tivemos, logo na sequência, a prisão, por exemplo, do Silvinei Vasquez, né, logo após o relatório da CPMI. Como também nós tivemos, logo na sequência, um mandado de busca e apreensão por parte da Polícia Federal que abarcou uma quantidade significativa também daqueles que foram indicados para serem indiciados pela CPI. Então, a CPI ela foi certeira, ela teve uma investigação muito aprofundada, ela trouxe elementos fundamentais para o que nós estamos acompanhando hoje. Eu acho que o apoio político, o apoio estrutural que a CPI deu, envolvendo a sociedade brasileira e fazendo um aprofundamento de investigação, foi vital para o que nós estamos acompanhando hoje. Tanto que, dos 37 indiciados, 11 constam nas 3 linhas que nós adotamos na CPI, que foi o braço político da CPI, que foi o envolvimento de militares de alta patente, inclusive das Forças Armadas no país, e, ao mesmo tempo, também o envolvimento dos financiadores. Então, todos eles foram, de alguma forma, aí, abarcados nas últimas operações que ocorreram por parte da Polícia Federal. Olha, o doutor Gonet foi sempre muito simpático em nos receber, inclusive ao receber o relatório, porque ele recebeu o relatório depois, quando assumiu a Procuradoria-Geral da República. E a informação
informação que ela nos passou, que todo o conjunto, na verdade, de informações, ao ser questionado, ao ser solicitado, ele também estava considerando as informações do relatório. Então, para nós, isso foi um dado muito importante. É claro que as denúncias que poderão vir, né, e a gente está aguardando, na verdade, essas denúncias, inclusive agora, com o indiciamento da PF, eu acredito que o conjunto probatório da CPI, ele vai dar elementos substanciais para possíveis, eu acredito, prováveis aí, indiciamentos. Então, eu acho que o papel da PGR tem sido um papel muito importante. Não adianta, às vezes, você ter uma certa, digamos assim, pressão no sentido de dar um resultado imediato. Eu acho que o que nós precisamos é ter resultados concretos. Se é necessário o aprofundamento da investigação, esse aprofundamento tem que ocorrer. Agora, um indiciamento ele tem que ser carregado de elementos para dar muito mais veracidade para o resultado final, que é o papel da Justiça, não é, do Supremo Tribunal Federal. Então, tanto o indiciamento quanto a denúncia, ela tem que ter um conjunto probatório muito consolidado para que, ao final, possa ter um resultado também efetivo por parte da Justiça brasileira, no caso aí, o Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos 5 meses de investigação, foi um prazo, de fato, muito pequeno, a imprensa brasileira toda acompanhou, nós tivemos, inclusive, na reta final da CPI, alguma dificuldade, tanto na aprovação de requerimentos, quanto na convocação, não é, de pessoas que nós entendíamos que tinham uma participação muito intensa. O caso, inclusive, do Braga, por exemplo, foi um caso que nós chegamos a aprovar o requerimento, mas não conseguimos trazê-lo à CPI, mas ele não foi isento de um indiciamento. Então, assim, a gente tinha elementos muito substanciais, mas, ao mesmo tempo, também nós tivemos um prazo muito pequeno de investigação. Mesmo nesse prazo muito pequeno de investigação, todos os elementos que nós apresentamos na CPI, eles estão a cada dia mais sendo comprovados, não é? Com a investigação aprofundada que está ocorrendo neste exato momento. Mas, por exemplo, um nome que é um nome muito, eu diria, emblemático em todo esse processo é o nome do ex-presidente Bolsonaro. E no nosso relatório nós deixamos claro o papel central dele, a influência que ele tinha e o nível de participação que ele teve em todo esse processo de tentativa de golpe que ocorreu claramente em vários atos durante o ano de 2022 e, mais precisamente, durante o 8 de janeiro. Então, se você disser, você teve elementos que apontavam uma tentativa de assassinato de forma clara e substancial, nós não tivemos. Mas nós tivemos evidências claras de uma tentativa muito transparente de uma abolição, como diz, não é, todo o conjunto de lei que trata da questão do golpe de Estado, da tentativa de golpe de Estado, de abolir de forma violenta o Estado democrático de direito. Então, tanto o ex-presidente Bolsonaro, como integrantes das Forças Armadas brasileiras, como, por exemplo, integrantes da classe política brasileira, estão lá, constam no nosso relatório que havia uma orquestração, uma verdadeira organização criminosa, onde o ponto central era golpe de Estado, era não respeitar a vontade da maioria do povo brasileiro.